E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Loubach, eu tenho 16 anos e esse é mais um vídeo para o meu canal de Ciências Humanas. Hoje eu falarei sobre filosofia, mais especificamente sobre o movimento filosófico do existencialismo. Então, assim, esse vídeo, assim como nos outros, eu falarei sobre alguns tópicos, que são o contexto histórico, as características, os principais nomes que marcam o existencialismo e principais conceitos para todo mundo conseguir compreender. Então, beleza, vamos dar princípio ao vídeo. Inicialmente, o existencialismo começou ali no século XIX, ou seja, 1800, e ele começou com o Soren Kierkegaard, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas assim como no romantismo, que foi o tema do último vídeo, o existencialismo ele começou por conta de uma série de transformações que estavam acontecendo na Europa e no mundo em geral, que são elas: a Revolução Inglesa, que mudou completamente a estrutura de governo e de sociedade da época, e além disso, conseguiu fazer com que a burguesia ascendesse ao poder, ganhasse muita influência. Então, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela mudou completamente a estrutura de trabalho, social, econômica, política, também com esse ideal da burguesia ter ascendido ao poder. Teve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela trouxe muita morte, muita destruição, mas também mudou completamente com a estrutura da época, né? Acabando com o absolutismo na França e dando início ao poder de Napoleão Bonaparte. E esse já é o último tópico relevante, que seriam as guerras napoleônicas. Por quê? Porque durante as guerras napoleônicas a Europa ficou completamente arrasada, né? Então, todos os países praticamente participaram da guerra e foram atacados e sofreram com as perdas, e isso marcou muito a Europa naquela época. Então, é o mesmo contexto histórico do romantismo, tema do último vídeo, e assim, tem todo esse ideal da tragédia, da destruição, da melancolia, do pessimismo, por conta de todos esses ideais, né? Teve a substituição do trabalho manual pela máquina, teve muitas guerras, teve a troca dessa estrutura política, teve a troca do poder que antes era da igreja para um poder um pouco mais racional agora, né? Toda essa ideia do iluminismo. Então, muita coisa mudou e isso trouxe para a sociedade um sentimento de melancolia, um sentimento de pessimismo. E aí, beleza. Só que o existencialismo ele começou no século XIX, só que ele foi se desenvolver de fato no século XX. E o que aconteceu no século XX? As duas guerras mundiais. Então, o existencialismo ele também foi influenciado por essa questão das guerras. Essa ideia de você perder sua liberdade por conta dos estados totalitários, essa morte, a tragédia, a perca da liberdade, como eu disse, a perca da expressão, sabe? De você não poder falar o que você pensa, você não poder falar o que você sente e, sabe, você sempre tem que abaixar a cabeça, ter que só escutar e sempre, assim, com muita violência. Então, o existencialismo fala sobre todo esse ideal da perca da liberdade. E, assim, agora, falar um pouco sobre as principais características, que elas estão intrínsecas com essa ideia do contexto histórico. Que seria o quê? A angústia por viver, né? Você tem medo da sua vida, do que a sua vida pode se tornar. E você tem esse sentimento de que tudo vai dar errado, de que você não é tão relevante. Então tem todo esse ideal mais pessimista, assim como no romantismo. Vou ficar fazendo essa relação porque são movimentos muito parecidos, um no lado da arte e outro no lado da filosofia. Além disso, tem também a ideia de que a existência precede a essência. O que que significa isso? O que que seria esse conceito? É o seguinte: para os existencialistas, não existe nenhum motivo natural ou divino para o nosso mundo. Então é o seguinte: não existe Deus, não existe nenhuma mitologia, não existe nenhum motivo extraterrestre. Não, a nossa existência ela só depende de nós mesmos. Isso é inclusive o absurdo existencialista. Então, tem toda essa ideia
de você ter que dar sentido para sua existência. Mas como dar sentido para sua existência? Essa que é a principal crítica do existencialismo. E além disso, tem também, assim como no romantismo, a questão da subjetividade, que seria de você expressar os seus sentimentos, você expressar o que você quer, o que você sente, e a busca pela liberdade, a busca pela felicidade, a busca pelo entendimento da realidade. Então, tudo isso seriam características existencialistas. E aí, beleza, agora falar sobre os principais nomes desse movimento. O criador do existencialismo, que no caso não foi de fato o criador porque ele não se auto-intitulava existencialista, mas quem começou com esse ideal existencialista, a busca pelo conhecimento da sua própria essência e tal, foi o Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard foi um dinamarquês que ele ficou conhecido por ter sido um filósofo cristão. Isso é uma coisa bem diferente, né? Principalmente agora na contemporaneidade, que é marcada geralmente pelo ateísmo por parte dos intelectuais. E o Kierkegaard não, o Kierkegaard ele era cristão, então isso é um grande diferencial. E aí o Kierkegaard, ele dizia o seguinte, que a existência precede a essência. Então é o seguinte, você tem que buscar encontrar o sentido da sua própria existência. É você quem dá o sentido a ela. Então, assim, ele acredita na questão de Deus, mas de qualquer forma, quem faz a sua vida funcionar é você. Então, você tem que ir lá estudar, você tem que ir lá trabalhar, você tem que conhecer as pessoas, né, que você queira se relacionar, que você queira construir sua família. Então, assim, tudo depende de você. Ele reforça essa ideia da liberdade, do livre-arbítrio. Então, assim, tem toda essa ideia de você construir a sua essência, você constrói quem você é. E aí, para isso, ele dividiu a nossa vida humana em três partes, que seriam o estado estético, o estado ético e o estado religioso. E entre o estado ético e religioso, ele criou um importante conceito que seria o salto da fé. Mas beleza, vamos lá. O estado estético. O estado estético, ele é realmente relacionado a uma vida estética, né? Uma vida em busca de prazeres, uma vida que é mundana, uma vida sem objetivo, só pensando na questão da estética, de como os outros te enxergam, e uma vida assim que é muito fajuta, sabe? Uma vida que não tem um significado realmente. E aí, para o Kierkegaard, você teria que sair do estado estético e entrar no estado ético, que seria a vida que você segue a moral e a ética. E ele usa como exemplo a questão do casamento, que é uma junção de duas pessoas que buscam criar uma família, buscam conseguir conquistar uma situação econômica melhor juntos, e tem toda essa questão da felicidade, do significado. E assim, até essa questão de você fazer um filho, você construir a sua família, seria um novo significado para sua vida. Só que aí a crítica do Kierkegaard seria que você está seguindo toda uma estrutura, todo um padrão que é explorado pela sociedade. Esse padrão que é criado por nós mesmos. Então você realmente não está vivendo de uma forma livre, de uma forma espontânea. Não. Por mais que você esteja realmente desejando toda essa situação, assim, isso é uma coisa que já está intrínseca na gente. O casamento, ele já é uma regra social. Então, você deveria sair do estado ético e entrar no estado religioso, que é o seguinte, você abre mão dessa obediência aos padrões sociais e você segue os padrões religiosos. Então, você abriria mão de todas essas questões relacionadas às pessoas e você focaria na sua convivência com Deus. E dessa forma, para o Kierkegaard, você seria uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que é mais feliz, uma pessoa que é mais livre, seguindo toda essa ideia religiosa. E a questão do salto da fé é justamente essa transição do ético para o religioso, porque você tem que abrir mão de muita coisa para você ser um religioso. E ele até diz isso, que a pessoa que é cristã, ela não tem que virar cristã porque está buscando aceitação, está buscando felicidade. Não, a pessoa ela vira cristã porque ela justamente quer ser o contrário, ela quer ser o oposto, ela quer ser diferente. Em um mundo que está dominado pelo estado estético e pelo estado ético, você virar religioso é uma completa quebra,
sabe? É você ter que denunciar, você ter que renegar muitas coisas. Então, o salto da fé seria justamente isso, você abrir mão de tudo que você construiu, de tudo que você possui, visando esse lado religioso, esse lado de Deus, né? Essa convivência com Deus. E aí, beleza. Esse é o primeiro filósofo existencialista, Kierkegaard. Logo em seguida veio Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes de toda a existência, e ele tem alguns conceitos bem importantes, bem relevantes para o nosso mundo atual. Um deles é a ideia de que Deus está morto e nós os matamos. Isso é completamente normal de se ouvir quando você começa a estudar filosofia, história, e a gente geralmente faz uma interpretação errada disso. A gente pensa assim, caramba, Deus está morto e nós os matamos. Então ele está dizendo que Deus não existe, isso é um ideal ateu, de muita rebeldia e tal. Só que não, a ideia de Nietzsche não era essa. A ideia é um pouco diferente. Quando ele diz que Deus está morto e nós os matamos, ele está querendo dizer que a sociedade atual, por conta desse excesso de razão, esse excesso de vontade de ser livre, de conhecer, essa sociedade destruiu a ideia de Deus. Porque para você ser um religioso, você tem que ter muita obediência, você tem que ter muita. Você tem que abaixar a cabeça realmente. Às vezes é uma coisa que não faz muito sentido, que você não consegue compreender de fato, mas você entende que é a religião, né? E você aceita. E para o Nietzsche, a sociedade, todos esses avanços trouxeram a morte da religião. Já que hoje em dia, por exemplo, você está com dúvida de por que aconteceu alguma tragédia, ou não sei, por que tá o tempo chovendo, não sei, alguma coisa assim. E para Nietzsche, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência traria a destruição do ideal mais mitológico, do ideal religioso, que antes, por exemplo, o sistema dessa ideia da chuva e tal, que eu falei como exemplo, a explicação seria algo religioso, algo mitológico, e a explicação de por que as coisas acontecem estariam relacionados a toda essa ideia de Deus ter criado o mundo, Deus ter criado a sua pessoa e ter criado toda a sua personalidade. E aí, para o Nietzsche, a ideia de Deus está morto seria mais ou menos isso, é a quebra desse padrão de aceitação religiosa e de toda essa ideia. Além disso, ele também possui outro importante conceito que seria o Übermensch, o super-homem. O super-homem, ele é a ideia de uma pessoa que possui conhecimento da sua essência, uma pessoa que possui muito conhecimento de como é a realidade do mundo, de como é a realidade das coisas, e ele é uma pessoa mais livre, é uma pessoa que é liberta de todas essas amarras sociais. E esse seria o super-homem, e a nossa existência seria buscando tornar-se o Übermensch, né, o super-homem, uma pessoa mais livre, uma pessoa que entende mais das coisas. E aí, beleza. Logo em seguida, vem Sartre. Sartre ele foi um importante filósofo e ele já é do período que é da pós-guerra mundial. Ele ficou famoso ali em 1940, 1950 e morreu agora na década de 90. Então ele é um filósofo realmente contemporâneo. E Sartre, ele fala muito sobre a ideia de liberdade, a ideia de você ter livre-arbítrio para fazer tudo o que você quer e por conta disso o mundo tem tantos problemas e tantas dificuldades. A frase dele é a seguinte: o homem está condenado a ser livre. Pode parecer um pouco estranho porque a liberdade para a gente é vista como uma coisa positiva, certo? Então você fala assim, eu sou livre, então assim, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ir em qualquer lugar que eu quero, ninguém me prende, ninguém me atrapalha. E realmente a liberdade é uma coisa boa. Só que o Sartre interpretou como uma coisa que também pode ser negativa. Por quê? Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então, assim, eu posso escolher ou ficar em casa estudando ou ir para uma festa e passar a noite inteira usando droga, bebendo, arrumando confusão, me relacionando com gente casada. Então, assim, exemplos de coisas negativas, né? E essa dualidade de duas ações que você pode seguir por ter o livre-arbítrio traria uma série de problemas. E para o Sartre, você tem que ser responsável pela sua ação. Foi você que fez, você tinha o livre-arbítrio para escolher entre isso ou não,
e você fez. Então, cabe a você arcar com todas as consequências do seu ato. E até por conta disso, a sociedade ela é um pouco angustiada, a sociedade é triste, porque tudo que você faz, você precisa arcar com suas consequências. Esse seria o ideal de Sartre. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo breve, foi um vídeo, assim, menos detalhado do que os outros que eu fiz, porque realmente a ideia é só dar uma ideia geral, assim, dar uma explicação mais geral sobre o que seria o existencialismo. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam o meu canal. Eu vou continuar produzindo vídeos, sempre revezando entre história, literatura, filosofia, sociologia. Pretendo fazer vídeos também voltados para o lado da língua portuguesa, da redação. Então, continue assistindo o meu canal, eu acho que vai ficar sempre bem bacana. E um grande abraço a todo mundo, espero que vocês fiquem bem. E é isso. Valeu!